tomando conta de toda a área, retirando a madeira do pau-brasil, sucupira, cedro, peroba, para levar para a Europa, porque o mercantilismo europeu era muito necessário nessa época. E o primeiro momento de se construir essa fortaleza foi em pensar em defesa. Defesa na boca de um grande rio chamado Rio São Domingos, que hoje é chamado Paraíba, mas na parte primária ele era chamado de São Domingos. Então, como a Paraíba, ou Nossa Senhora das Neves, era para ser construída onde hoje é a parte da Baixada Litorânea, aqui na Guia, eles viram se construísse a cidade ali, seriam bastante invadidos. Eles foram mais 18 quilômetros para baixo e construíram Filipeia ou Nossa Senhora das Neves, tantos nomes nós tivemos na nossa cidade, mas a parte de defesa deveria ser aqui. Mas esse forte sozinho não poderia defender uma barra tão grande. Então eles fizeram a base da fortaleza de Santa Catarina, inicialmente toda feita de madeira, e as casas aqui de dentro, como estamos vendo, era de taipa, ou taipume, ou de adobe, ou do jeito que nós conhecemos aqui, e depois eles começaram a construir mais algumas fortificações, tendo a igreja da Guia, que ela toda em prateresco barroco, que está aqui do outro lado do Rio São Domingos. Eles colocaram a igreja como local de visualização, para tocar o sino. Depois fizeram o Forte de São Filipe Santiago, também de Forte Velho, o Forte de Santo Antônio e a Fortaleza de Santa Catarina. Esses 4 locais eram perfeitos para que no momento que viessem invasões, principalmente de franceses ou nativos potiguar, eles pudessem de todas as formas se defender, já que a cidade não foi construída aqui na parte mais litorânea primária, foi construída a 18 quilômetros e tinham as proteções da Mata Atlântica, da barreira sedimentar de recifes coralígenos, que a gente tem em grandes quantidades, e as dificuldades eram grandes para entrar e chegar neste ponto. O primeiro nome real da fortaleza era Fortaleza de Cabedelo. Depois, Fortaleza de Santa Catarina, porque na época eles colocaram, muitas pessoas hoje já sabem que é movediça, e eles não conseguiram jamais fazer o pentágono para as suas defesas. Queriam fazer 2 baluartes grandes, né, ou 2 sebastiões. E esse sebastião era uma na parte de trás, outra na parte da frente, que são os baluartes de entrada. Essa fortaleza de aproximadamente 1,5 hectare, que são 12.700 metros quadrados, ela deveria se projetar de diversas formas, porque era a entrada da barra. Um fosso na frente, não existia o que existe hoje, que é o dique de Cabedelo. O nome Cabedelo inicialmente porque era pequeno cabo, era um pequeno cabo no final mesmo dessa parte de restinga, porque Cabedelo é uma restinga. Construíram a fortaleza em ponto estratégico, porque poderia olhar o nordeste e o norte. Onde você tem uma quantidade mínima de soldados, ou seria mais para as defesas menores e a fortaleza para as grandes defesas. Quando começou, era verdadeiramente um forte, era pequeno. A área era grande e Fortaleza só começa a partir já de 1600 para 1634, quando começa a invasão holandesa. Tanto que os holandeses, quando invadiram a Paraíba, eles ficaram aqui aquartelados e tinham mais de 500 homens morando aqui e refizeram toda a parte da configuração arquitetônica dessa fortaleza à mercê deles, que a priori essa fortaleza deveria ser arredondada. Depois eles viram que precisava ser pentagonal, como um pentágono. Eles colocaram a base canhoneira, porque na época eles só tinham 200 homens. Foram atacados por franceses, atacados por holandeses, destruíram praticamente toda a armada holandesa em 1631. Somente em 1634 é que eles desembarcam, onde hoje é Praia do Macaco, ali em Intermares. Conseguiram passar por uma barra bem grande, porque aqui na frente tinha muitas pedras, eles não conseguiam. Estrategicamente, a fortaleza foi construída num local onde as dificuldades eram grandes. E quando as caravelas vinham, qualquer barco, quem estava lá na igreja da Guia poderia observar até 15 quilômetros de distância, e como eram lentas, eles tocavam o sino, o outro tocava o sino para outra parte, e com espelho poderiam se comunicar avisando das invasões. Essa fortaleza, além de ter sido base de moradia, ela foi presídio, ela também passou por as pessoas queriam colocar isso aqui como hospital, porque não existia na época de doenças, na época de problemas. Ela ficou um pouco abandonada e ainda hoje existem
duas partes carcerárias nela. Mas tem uma coisa interessante, quando essa fortaleza foi feita, ela foi feita estratégica na sua entrada do primeiro baluarte. De um lado e outro tem as seteiras, onde se as pessoas fossem invadir, seriam bombardeados ali mesmo, as pessoas atirando, as seteiras são pequenas, e os fossos que existem da prisão era água salgada e a prisão era dentro d'água. Se você fosse colocado numa prisão dessa, você só poderia durar até 28 dias, porque o sal consumia as pessoas inteiramente. Então hoje ela foi coberta, mas existia um fosso de um lado e outro. E a prisão política, clara e evidente, era feita numa fortaleza dessa, porque era o único local que nós tínhamos de maior resistência, de maior